Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp, seguindo com muitas informações para você. Queria dar uma informação agora muito importante. A cidade de Araraquara, no centro do estado de São Paulo, com 238 mil habitantes, teve seu sistema de saúde colapsado ontem. Já foi decretado lockdown e ontem o sistema de saúde foi colapsado. De acordo com a prefeitura, 100% dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 em UTI e enfermaria estavam ocupados e 16 pacientes com necessidade de oxigênio aguardavam pela manhã uma vaga de internação. Ontem, os secretários estaduais de saúde, Diego Aristain, e de desenvolvimento regional, Marcos Vignoli, estiveram no hospital da campanha com o prefeito Edinho Silva, do PT, e anunciaram que o estado abrirá 70 novos leitos para a Covid-19 na cidade, com investimento de R$1,5 milhão. Segundo também a Secretaria Estadual de Saúde, até segunda-feira, abriu o registro de 12 casos autóctones da variante do Amazonas. Isso é muito sério, né, Fábio? Exatamente, né? Essa variante, né, Lilian, que começa a se espalhar também por outros estados, por outras cidades. Então, Araraquara tomou uma decisão drástica e mais corajosa de fechar totalmente, tentando evitar esse colapso, mas o colapso que já ocorreu no dia de ontem. E vamos agora a mais uma entrevista. Vamos falar sobre as metas e expectativas para 2021 dos parlamentares aqui do Legislativo Paulista, na elaboração e aprovação de projetos de lei. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Emídio de Souza, do PT. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, todos que nos acompanham aqui. Deputado, mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Assembleia, que é um veículo de comunicação muito importante para vocês, deputados, estarem trazendo para a gente os trabalhos, mostrar para os eleitores o que vocês lutam por eles. Deputado, 2020 a gente sabe que foi um ano muito difícil para todos, principalmente, né, devido a essa pandemia que até hoje nós estamos vivendo e com medo. Qual que é a expectativa do senhor para o ano legislativo que está começando agora? Olha, o ano 2020 realmente foi um ano muito difícil, mas a Assembleia agiu. A Assembleia aprovou com rapidez os projetos que pudessem apressar, tornar mais ágil o atendimento às pessoas que estavam contaminadas, ao sistema de saúde. Tudo foi feito com a rapidez necessária e, para isso, houve uma, vamos dizer assim, uma conjugação de esforços de todas as bancadas e para nós foi muito importante. A própria Assembleia cortou na carne com as medidas que tomou para economizar e ajudar no combate com recursos para ajudar a melhorar o sistema de saúde. Eu acho que em 2021 o desafio continua, o desafio primeiro da Covid, ele continua, não é uma questão que está vencida, o nosso índice de vacinação ainda é muito pequeno, mesmo no estado de São Paulo, e é preciso agora que a gente, então, vença essa batalha, quer dizer, vacinar o nosso povo o mais rápido possível. Acho que outros desafios também são, um outro desafio ainda na questão da Covid, é a proteção social. Quer dizer, São Paulo precisa ajudar e batalhar para que o governo federal, o Congresso Nacional, aprove rapidamente o novo auxílio emergencial, porque as pessoas estão numa situação de fome, de muita dificuldade, e precisa ser muito rápido nisso. Mas eu acho que a Assembleia, em 21, tem que tomar as medidas que precisam para o Estado também sair da letargia e, vamos dizer assim, atingir um patamar de desenvolvimento econômico o mais rápido possível, né? Acho que isso é o fundamental. Isso quer dizer aprovação de projetos de lei. Esse ano nós teremos uma nova mesa diretora, novas lideranças, vai ser eleita daqui a menos de um mês, no dia 15 de março. Então, acho que é uma oportunidade para a própria Assembleia, a partir de novos dirigentes, vamos dizer assim, tomar novas medidas e um novo impulso de funcionamento. Deputado, o senhor é membro titular de 3 importantes comissões aqui na Casa. O olhar
para análise de projetos mudou em razão dessa pandemia? Nesse momento, é prioridade tudo que envolve saúde? Como é que o senhor analisa isso? Eu acho, Fábio, que é prioridade, deve ser prioridade. Como eu disse, a pandemia não está vencida. E todos os esforços primeiros têm que ser direcionados a isso. Nós temos a polêmica atual, por exemplo, da questão da volta às aulas, né? Como todos sabem, a volta às aulas na rede pública está sendo feita, mas as escolas não estão preparadas, em muitos casos, para isso. Você tem muitos casos de professores contaminados, que é um risco. Eu moro em Osasco, vocês sabem, eu sou daqui, já fui prefeito aqui, e eu tenho acompanhado a situação de algumas escolas aqui, que a situação é muito preocupante. Acho que a pauta de votações da Assembleia, tanto quanto possível, deva ser trabalhado em função da pandemia, né? Nós mesmos vamos lembrar que o ano passado nós aprovamos um conjunto de medidas da Assembleia, como se fosse um projeto de lei coletivo, para ajudar na preparação. Cada deputado contribuiu com esse projeto, com alguma ideia, alguma coisa importante, né? Da minha parte, eu fiz a sugestão de que os profissionais de saúde que não podiam voltar para casa por medo dos seus familiares, eles pudessem, o Estado bancar a hospedagem dele em hotéis próximos ao local de trabalho, né? Foi uma medida importante, acolhida pela Assembleia e que ajuda. Outras medidas foram propostas também. Acho que é esse o ritmo que nós temos que continuar. É claro que nós temos outros assuntos para tratar, mas, por exemplo, as emendas parlamentares que os deputados apresentam, nós temos a metade do valor das emendas tem que ser para a saúde, outra metade para outros assuntos. É importante que o governo do Estado libere imediatamente as emendas ligadas à área da saúde, porque assim você ajuda também no combate à pandemia em cada um dos 645 municípios. Deputado, falando das dificuldades, das conquistas que vocês tiveram aqui em 2020, qual que é a expectativa para o senhor agora, nesse momento de 2021, em relação à parceria Assembleia e Governo? O senhor acha que vai conseguir unir mais uma vez aí e tentar vencer todos esses problemas que a gente está tendo devido aos problemas de saúde, de educação? Qual que seria o posicionamento do senhor? Eu acho que, tanto quanto a Assembleia puder o Estado compreender que ele tem que é importante ele captar ideias que nascem na Assembleia para ajudar o Estado a superar seus problemas, tanto maior será o sucesso do nosso trabalho, né? A Assembleia pode e deve, vamos dizer, trabalhar conjuntamente com o Estado quando puder. Isso não impede que os deputados, quem quiser, como é o meu caso, seja oposição ao governo do Estado, ao governador, mas isso, vamos dizer, não impede também que você trabalhe junto. A Assembleia tem muita gente experiente, muita gente que está lá na casa há bastante tempo, gente nova, mas de áreas específicas muito boas, gente que foi prefeito. Então, é preciso que a gente trabalhe, o Estado reconheça na Assembleia o valor de quem tem ideias a propor e que está querendo colaborar. O ano passado foi um ano de muita divergência, porque nós tivemos o problema da reforma da Previdência, que opôs muito as bancadas de oposição ao governo. Nós tivemos a reforma administrativa, o projeto 529, nós tivemos aumento da alíquota de desconto dos aposentados, quer dizer, foi um período muito difícil, mas ainda assim eu acho que há espaço para colaboração, principalmente no enfrentamento à pandemia. O deputado, falando em projetos, em oposição, o senhor teve um grande projeto aprovado aqui, o 1179 de 2019, que foi no final de 2020. E o projeto concede passe livre a policiais militares, civis, bombeiros militares, agentes penitenciários, funcionários da Fundação Causa e de escolta e vigilância sanitária, guardas civis e municipais, enfim, a toda a equipe da segurança. O senhor acha que até agora, e desde então, o governo ainda não aprovou esse projeto? O senhor acha que tem a ver também por ser oposição ou não? Olha, Lilian, eu imagino que não.
o governador tem 15 dias para aprovar ou vetar esse projeto. Ele está dentro dos 15 dias dele, né? Se ele não aprovar nem vetar, transcorrer o prazo, o presidente da Assembleia terá que fazê-lo. A questão é, o projeto ele visa garantir um direito para esses profissionais de segurança pública das mais diversas áreas. Por quê? Porque o que nós temos hoje não é bem uma lei. O que nós temos hoje é uma gratuidade informal dos policiais militares, desde que eles estejam fardados, né? Isso não alcança a Polícia Civil, isso não alcança a Guarda Municipal, não alcança nada. Então, o que nós queremos é que o alcance seja maior e que seja retirada a obrigação, a minha lei propõe isso, que seja retirada a obrigação do policial estar fardado, do agente estar fardado. Porque, como todos nós sabemos, hoje em dia, dado o crescimento do crime organizado, muitos policiais e agentes de segurança preferem ir para casa à paisana, sem qualquer aparência. Então, a proposta é que ele apenas apresente a carteirinha funcional dele e, com isso, ele possa exercer seus direitos. A minha expectativa é que o governador sancione esse projeto, que ele é um projeto visivelmente que vai beneficiar muita gente, é importante, numa fase onde o trabalho de segurança está muito difícil, eu acho que é uma contribuição importante para todos. Deputado, agora há pouco o senhor falou que emendas ligadas à saúde têm que ser aprovadas com mais celeridade, né? Até porque, por exemplo, agora há pouco a gente deu a notícia aqui de Araraquara que ontem já teve o seu sistema de saúde colapsado, ou seja, quando você está num estado de emergência, se por acaso demorar o dinheiro para chegar, não adianta nada, quando ele chegar, pessoas já morreram, né? O senhor acha que às vezes o trâmite para se aprovar essas emendas acaba sendo um pouco burocrático demais, demorado demais, prejudicando a população de muitos municípios, deputado? Eu acho que ela é muito demorada, acho que o Estado precisa se estruturar melhor, para cuidar das emendas parlamentares. Ele é um volume de recursos importante. Você imagina, por exemplo, uma situação como essa, Araraquara, Motuca, outras cidades que estão em dificuldade. Primeira coisa, precisam identificar se na Assembleia existe alguma emenda para essas cidades destinada à área de saúde. Se tiver, o Estado deveria liberar imediatamente, sabe assim, em caráter de urgência, para o combate à pandemia. Claro que tem as formalidades que têm que ser respeitadas, mas eu acredito que o Estado tem condições de fazer um rito mais célere para garantir o atendimento à população que está sob uma situação de risco. Então, eu acho mesmo que é preciso fazer. Porque a pandemia, Fábio, ela não escolhe horário nem local. Você vê, vamos examinar o caso de Araraquara. Araraquara, durante a primeira fase da pandemia, foi o melhor exemplo de combate à pandemia no estado de São Paulo. Sabia? Ele teve o menor índice de contaminação, as medidas mais corretas. O Brasil, virou notícia no Brasil inteiro, melhor índice de contaminação, melhor. O prefeito Edinho Silva falou várias vezes sobre isso. Qual a questão? A questão é que a segunda fase, ela mudou. Lá entrou a nova cepa, né, do vírus e acabou contaminando muita gente, e a vacinação, o processo de vacinação ainda muito lento, acabou não permitindo que as pessoas estivessem devidamente imunizadas. Então, eu acho que a aceleração da liberação de recursos é um elemento que pode ajudar bastante também. Deputado, agora há pouco o senhor também citou a volta das escolas. E esse assunto que para uns parece que já é página virada, as escolas particulares, estaduais e municipais aí já voltaram às aulas, mas talvez não seja página virada sim, porque já tem escolas aí, escolas mesmo particulares, fechando as portas porque apareceram casos de Covid dentro da escola. O que o senhor pensa a respeito dessa volta às aulas, até porque nesse momento a gente está batendo recorde de óbitos por Covid-19, na última semana aí, são acho que mais de 1.090 óbitos diários, em média, né? O que o senhor pensa a respeito da volta às aulas? Olha, Fábio, nós estamos caminhando, nós estamos aqui, acabamos de passar metade de fevereiro. O Brasil inteiro
uma das razões do aumento de casos nesse período, janeiro e fevereiro, foi exatamente as festas de final de ano, as viagens, os encontros, as festas clandestinas, a falta de cuidado, uma certa liberalidade. Veja bem, esse episódio da volta às aulas agora, nós não estamos falando de milhões de crianças. Evidentemente que convivem com outras milhões de pessoas, pais, mães, tios, avós, irmãos. O que ocorre aqui é que as escolas, elas não têm condições físicas, não é por problema com o professor ou com o diretor, a maioria delas não tem condições físicas de manter o chamado distanciamento social, sabe? Não tem. Eu tive uma atitude que eu fui, junto com o pessoal da POS de Osasco, eu fui visitar escolas estaduais em Osasco, para ver qual era a condição antes de voltar. O que eu vi só me convenceu mais de que não há condições para isso. Eu vi escolas sem janelas adequadas. As janelas das salas de aula do Estado, normalmente são janelas que abrem muito pouco, aquelas janelas basculantes que abrem uma fresta muito pequena, ambiente, portanto, fechado. Tem muitas e muitas salas em subsolo, que nem janela tem. Você tem refeitórios, eu encontrei refeitório em Osasco, na escola Neuza de Oliveira Previde, refeitório que não tinha janela nenhuma, não é que era uma janela pequena, não, zero. Quer dizer, como é que você cria condições para o aluno voltar em segurança nessas condições? Mas as escolas que eu fui, muitas delas, com mais de 1.000 alunos, tinha apenas um inspetor de aluno para todos os períodos. O inspetor de aluno, que agora acho que mudou de nome também, mas ele é aquele que, no momento, ele seria muito útil para impedir a aglomeração dentro do pátio, nos corredores, mas se não tem essa figura, não vai ter isso. As crianças estão sem se ver há quase um ano. Evidentemente que elas vão querer conviver, juntar, aglomerar, né? Eles não têm, por mais que os pais recomendem, é isso que vai acontecer. E por exemplo, além de inspetores, pessoal de limpeza. Quer dizer, as escolas são prédios enormes, que deveriam estar funcionando com 8, 10, por exemplo, pessoas de limpeza. Não tem algumas escolas que tem 1, quando no máximo tem 2. Ou seja, as escolas não terão a condição de higiene necessária para ir. E ainda você tem o caso de escolas que têm professores que já durante as aulas e durante o período de preparação da volta às aulas foram contaminados, foram diagnosticados com o vírus. Ué, com quantas pessoas esses professores tiveram contato nesse período? Quer dizer, o que seria o normal? Igual as escolas particulares estão fazendo, pegar essas escolas, falar, enquanto não se resolver esse problema, não se volta. Mas não é o que está acontecendo. Então, há um problema muito claro em relação a isso. Eu acho que se fosse para voltar, por exemplo, uma das coisas que eu propus ao governador é que se fosse para voltar, teria que ter vacinação de professores. Sabe por quê? Porque ele está lidando com milhões. Eu sei que, professor, tem gente que fala, mas tem que vacinar esse, aquele. Tem, mas professor está em relação com o teu filho, com muita gente, com milhares de alunos o tempo todo. Então, acho que precisaria de um cuidado maior. Deputado Emílio de Souza, do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez a gente agradece a sua entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Tenha um bom dia, deputado. Olha, bom dia a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Continuo à disposição aqui, não só de vocês, como também de todos os nossos telespectadores e dos nossos ouvintes. Bom dia a todos e até uma próxima. Bom dia, bom trabalho, deputado. Agora, você que acompanhava a gente apenas pelo YouTube, o nosso sinal está de volta também pela TV. Então você pode acompanhar a gente tanto pelo YouTube quanto pela TV. Voltamos a mais informações dos parlamentares aqui do Parlamento Paulista. O deputado Murilo Félix, do Podemos, protocolou uma indicação ao governador João Dória
com um pedido de campanha de divulgação dos serviços prestados pela Divisão de Vigilância dos Zoonoses dos municípios, especialmente a vacinação contra a raiva em cães e gatos. O parlamentar destacou que, graças ao intenso combate a essa doença, foi possível reduzir a incidência em cães e gatos. A vacinação protege o cuidador do animal e toda a sociedade, pois a transmissão ocorre do animal para o humano. E por isso que tornar-se primordial a campanha de divulgação da vacinação contra a raiva para informar a disponibilização da vacina nos centros de vigilância de zoonoses nos municípios, considerando também que a prevenção da doença e garantindo ainda a obrigatoriedade legal. O deputado Dirceu Dalben, do PL, anunciou a conquista de mais de R$1.900.000 via emenda parlamentar para a cidade de Sumaré. Esse valor será destinado para a realização de obras de pavimentação e recap das ruas e avenidas. No ano passado, o parlamentar já conquistou R$5.800.000 em recursos para o município. Somados a essa emenda, as verbas ultrapassam R$7.700.000 para a execução do Programa Municipal de Recap Contínuo. O deputado também destacou que desde o início do seu mandato também já foram destinados R$3,5 milhões para o custeio da saúde e mais R$440.000 para a instalação de academias ao ar livre. A quantidade de ruas pavimentadas e em condições de tráfego representa um grande avanço nessa área para a cidade. Sim, Fábio. Com todas as entrevistas, a gente sempre cai no assunto da pandemia, né, Fábio? Exatamente, né? O deputado estava lembrando, o deputado Emílio de Souza, do PT, estava lembrando que não adianta nada a gente falar em emenda parlamentar se essas emendas não forem aprovadas com uma certa urgência, principalmente quando se trata de saúde, né? Então, os municípios que estão nesse momento à beira de um colapso, ou já colapsados, ou chega dinheiro imediatamente para esses municípios fazerem alguma coisa, ou a população do município vai ser prejudicada e vidas serão perdidas, né? E na realidade, quando a gente fala em saúde colapsada, a gente não está falando só do estado de São Paulo, a gente está falando do Brasil, que a situação está começando a ficar meio desesperadora ainda com essa falta de vacinação. No Brasil todo, até regiões, o estado de São Paulo, até nisso, é um estado privilegiado, viu, Lívia? Porque se você vai para algumas regiões aí do país, região norte, região nordeste, existe algumas cidades que lá está colapsado, não desta semana, está colapsado há semanas, né? Então é uma situação extremamente perigosa, porque nós estamos falando de vidas, né? Então, vidas não podem esperar. A pessoa que está ali sem oxigênio, ela precisa que o Estado dê um jeito imediatamente. Ela não dá para ficar esperando o oxigênio chegar a semana que vem. Aí ela já estará morta. E o Japão iniciou nesta quarta-feira a vacinação de 40 mil profissionais de saúde contra a Covid-19, há 5 meses da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados por mais um ano. As primeiras doses da vacina Pfizer-BioNTech, autorizadas no domingo passado pelo governo, foram aplicadas em um hospital da capital japonesa. O diretor do centro médico, Kazuhiro Araki, foi o primeiro a ser vacinado e, segundo o diretor, a vacina tem um papel importante contra o coronavírus e ele, como autoridade, tinha que dar o exemplo. O Japão pretende vacinar, em um primeiro momento, 40 mil profissionais de saúde voluntários que estão na linha de frente do combate contra o coronavírus. Os Jogos Olímpicos deveriam ter sido realizados no ano passado, não foram adiados para este ano. E eu não sei, viu, Lilian? Sinceramente, eu não sei se o mundo, nesse momento, tem condições de fazer os Jogos Olímpicos. Embora ele esteja, por enquanto, confirmado para este ano, é algo para se pensar novamente, porque o número de casos de pessoas infectadas no mundo, apesar do início da vacinação, e o número de casos de óbitos continuou muito alto, né? Imagine Jogos Olímpicos que saem atletas de diferentes países para se concentrar todos num lugar só e tem o contato físico, né, que faz parte da competição. Não sei.
Se a gente pensar racionalmente falando, é lógico que os Jogos Olímpicos não devem acontecer esse ano, a não ser se teve vacinação em massa no mundo inteiro. Como você mesmo falou, sai um atleta daqui, vai para outro lugar, se um deles foi infectado, está infectando o mundo, né? Estamos falando de 200 países, né? Grande parte deles enviando atletas para o Japão, onde seria a sede dos Jogos Olímpicos. Quer dizer, o que isso pode ocorrer com essa migração de atletas todos ao mesmo tempo, por mais que tenha exame antes das competições, mas é algo extremamente arriscado, né? Falando em imigração, no próximo domingo, dia 21, é o dia da imigração italiana. E é muita curiosidade, já nós vamos fazer uma entrevista aqui com o cônsul da Itália, o doutor Filippo La Rosa, que ele é cônsul-geral da Itália aqui em São Paulo. Hoje aqui em São Paulo, Fábio, é uma curiosidade, 32,5% são descendentes ítalos italianos. É bastante gente, né? Quando houve a imigração italiana para cá, veio muita gente para cá trabalhar em fazendas do interior paulista, né? Essas pessoas foram ficando, fosse na capital, fosse no interior. Então, temos muito orgulho aí dos italianos que viraram brasileiros. Com certeza. Os ítalos brasileiros, eles se concentram mais na região sudeste e na região sul. Vamos a mais informações. Devido ao avanço da pandemia, o estado da Bahia terá toque de recolher a partir de sexta-feira. A decisão ocorreu após reunião com representantes da União dos Prefeitos da Bahia e técnicos das secretarias estaduais de Educação e de Saúde. Segundo o governador Rui Costa, a decisão ocorre por causa da alta taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado. A Bahia alcançou uma taxa de 74% de ocupação dos leitos de UTI dedicados para atender pacientes com casos mais graves de Covid-19. O decreto irá valer por 7 dias e proíbe atividades comerciais não essenciais. Quem descumprir as regras pode ser preso e irá responder por crime contra a saúde pública. É isso, né, Lilian? Um estado do tamanho do estado da Bahia, realmente 74% de taxa de ocupação das UTIs, e eu acho que realmente é extremamente necessário nesse momento que tente se concentrar as pessoas em casa e só saia de casa quem realmente precisa. Quando chega nessa porcentagem é um alerta para entrar numa fase vermelha 100%, né? E agora vamos à entrevista, vamos falar sobre o Dia da Imigração Italiana, que é comemorado agora no dia 21 de fevereiro, domingo. Exatamente, Lilian. A comunidade italiana foi muito importante para o desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade de São Paulo ao longo de décadas. Sim, sobre esse assunto, vamos conversar agora aqui em nossos estúdios com Paulo Fiorillo, do PT, e com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, o senhor Filippo La Rosa. Bom dia, deputado, e bom dia, cônsul. Sejam bem-vindos ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar aqui. Igualmente. Estamos com um probleminha de conexão? Sim. Cônsul, a comunidade italiana em São Paulo trouxe para o nosso estado não só riqueza cultural e gastronômica, mas também desenvolvimento econômico. O Dia da Imigração Italiana vai muito além de um dia, né? Explica a importância de se haver uma data como essa aqui no estado de São Paulo, cônsul. Eu acho que nessa sua pergunta a gente deveria reverter as afirmações. A culinária, a gastronomia, ela é um dos a mais que vieram com a imigração italiana. Os italianos, nos últimos anos do século XIX e nos primeiros 30 ou 40 anos do século XX, contribuíram de forma fundamental ao desenvolvimento econômico, social de São Paulo. A contribuição econômica e industrial, ela é conhecida para todo mundo. Matarazzo, Crespi, Martinelli e por aí vai. E quase nunca se citam, mas também depois da Segunda Guerra Mundial teve os casos do Bauducco, do Comolatti, da Papais. Então, teve uma continuidade pelo menos de 60 ou 70 anos essa contribuição econômica. Mas eu gosto muito de lembrar outras coisas.
pense na contribuição da vida artística. Aquele desafio entre a família Martinelli e a família Matarazzo, em quem fazia o prédio mais alto, a contribuição a Assis de Chateaubriand na criação do acervo do MASP, os valores, a empreendedoria familiar, a vida universitária, o que a USP foi antes da chegada dos italianos nos anos 20. Então, a macaronada parmegiana, ela é um estereótipo que talvez serve de cartão postal para falar dessa imigração, mas tem muito mais lá no fundo, e eu trabalho porque isso vem à toa todos os dias. Ô Cônsul, conta pra gente um pouquinho o trabalho que tem repercutido em todo o estado de São Paulo, referente ao consulado em parceria com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que hoje também ele é vice-presidente da Comissão das Relações Internacionais. Você poderia estar falando pra gente sobre esse trabalho? Sim, quando eu cheguei em São Paulo, tinha claro que São Paulo não é só a cidade, ainda mais não é só a Paulista, onde, aliás, se encontra o consulado, mas um estado. A Paulista sempre foi a vitrine da produção feita no interior. Então, começamos um trabalho de desbravamento, de conhecimento, de aprofundar um pouco essa enorme, porque falamos de 15 milhões de pessoas fora da cidade, dentro do estado, de pessoas que têm origem italiana, ativos na área social, na área cultural, na área empresarial, para fazer que esse vínculo romântico não fique só um vínculo romântico e possa ser de apoio, uma nova faísca, de uma nova colaboração industrial, de transmissão de conhecimento, de riqueza, para ela ser distribuída. E o deputado Paulo, que tem essa visão de colaboração na área internacional, foi um grande parceiro, está sendo um grande parceiro nessa área. E chegamos a fazer um projeto chamado A Caminho do Interior, pensando aquele rumo que tinham os italianos, que chegavam, desembarcavam em Santos, chegavam na hospedaria do Brás, aqui em São Paulo, e depois, com a linha férrea, aí até em Jundiaí, de lá, espalhados pelo estado. Esse Caminho do Interior, a gente fez dele um programa cultural, porque não só São Paulo recebam cultura italiana contemporânea, cultura italiana clássica, porque isso nos ajude a despertar esse sentido de italianidade e não seja só o interesse em obter um passaporte. Deputado Paulo Fiorilo, bom dia. Eu gostaria agora de perguntar para o senhor que também aí tem nos seus ancestrais aí a origem italiana, né? E o senhor acho que tem visitado muitas cidades, né, aqui pelo interior do estado. Conta pra gente a relação que o senhor tem com a cultura italiana, a relação que muita gente de São Paulo tem com essa cultura e o quanto isso é importante até para a formação do DNA da população paulistana e paulista, deputado. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos acompanham, bom dia ao cônsul Filipe Larosa, é um prazer poder participar dessa entrevista junto com o Filipe. Nós estabelecemos uma parceria, não só por conta da Comissão de Relações Internacionais, mas também pela Frente Ítalo-Brasileira, que já existia aqui na Assembleia e que nós retomamos no início da legislatura, que tem sido importante para esse diálogo que o cônsul fez referência, tanto do ponto de vista cultural, mas principalmente do ponto de vista econômico e social. A Itália, ela tem, no estado de São Paulo, marcas que são profundas do ponto de vista da contribuição cultural, mas principalmente do desenvolvimento econômico. E a ideia é que a Assembleia possa, nesse dia 21 de fevereiro, mais do que comemorar com uma macarronada, estabelecer laços que continuem dando frutos. Por isso, da ideia de levar o consulado para algumas regiões do estado. Tivemos com o cônsul e com a vice-cônsul na região do Alto Vale do Ribeira, uma das mais pobres do ponto de vista do IDH, mas que tem uma beleza importante, uma beleza natural e um potencial de desenvolvimento. A ideia
era estabelecer essa parceria, essa relação, não só com o Alto Vale, a gente tem projetos para continuar esse caminho para o interior, para outras regiões. Como você disse, eu sou descendente de italiano por parte de pai e de mãe, com muito orgulho, aprendi muito com os meus pais, os meus avós, principalmente meu avô, que chegou no final do século XIX, e ele foi para Araraquara, que hoje vive uma situação delicada, o Filipe esteve lá por conta da pandemia, mas que eu tenho certeza que o prefeito Adinho vai conseguir superar essa fase. Então, essa é a nossa relação e é isso que a gente pretende com essa parceria, com esse fortalecimento entre Brasil e Itália. Deputado, ano passado aqui mesmo no jornal, o senhor nos falou que o interior do estado ainda deveria ser desbravado. Com essa pandemia, essa expectativa, essa decisão vocês têm conseguido desbravar o interior do estado ou não? Lilian, a possibilidade do uso da internet nos facilita muito. Nós fizemos um workshop com a presença do Filipe com os prefeitos da região do Alto Vale de forma virtual. Óbvio que a pandemia ela limita um pouco, mas ela não impede que a gente possa se reunir, conversar, apresentar as regiões. Tem muitos prefeitos eleitos agora, no final do ano passado, que tomaram posse esse ano, que têm interesse em apresentar para a Itália, como para outros países que mantêm consulados aqui, o que eles têm de melhor e o que é possível construir nessa relação econômica. E eu acho, e aí quero fazer aqui uma deferência, o Filipe tem sido um parceiro importante, tem colocado o consulado a serviço desse debate, o que para mim representa muito mais que a marca do dia 21 como o marco do movimento migratório, mas principalmente o fortalecimento dessa relação. Então eu queria parabenizar o Filipe pela disposição e pelo interesse. Cônsul, obrigado. Cônsul, eu gostaria até que o senhor falasse também um pouco a respeito dessa parceria, de que forma vocês, juntamente com o deputado Paulo Fiorilo e com outros parlamentares, possivelmente aqui da Alesp, podem ajudar, talvez até para que venha mais recursos, né, de outros países para o Brasil, para a cidade de São Paulo especificamente, para o estado de São Paulo. Fala um pouco dessa parceria, do trabalho que vem sendo feito, por gentileza, Cônsul. Sim, como o deputado Paulo Fiorilo falou, a pandemia limita, mas temos instrumentos, ferramentas para nos se aproximar, para nos conhecerem melhor. Então, eu acho que um trabalho está sendo feito, podemos fazer mais. O que podemos fazer mais? Falei, tem 15 milhões de descendentes italianos no estado. Eles conhecem a realidade deles. Eu acredito muito no trabalho dos parlamentares da Alesp, porque eles podem levar ao consulado o italiano e outros consulados também as realidades do teu próprio território. Eles conhecem o que tem lá, as oportunidades que tem, a vontade daquele território, que não é só aquele empresário ou aquele outro empresário, mas também a sociedade, o mundo universitário, o mundo do conhecimento, de se abrir a uma troca internacional. Que não é, a gente tem que aprender que isso não sai o dia depois, num balanço de uma empresa mais X. Mas a gente está sembrando, a gente está fazendo um trabalho de médio e largo prazo, porque o Paulo sempre fala do Alto Vale do Ribeira, mas eu posso dizer a área de outra cidade, de Rio Preto, São José, São Carlos, Campina, e por aí vai, Jundiaí. Temos como nos aproximar. Os deputados são fundamentais porque nos trazem o que tem lá, que está com vontade de se abrir ao mundo, de olhar um pouco mais além do estado de São Paulo e do Brasil. Sem prejuízo de ninguém, sem compromisso nenhum, porque a gente não sabe isso, essas conversas
que vão dar, mas com muita vontade, isso sim, de trabalhar, porque esses laços de só românticos virem novos laços de aproximação entre italianos e paulistas. Eu volto a frisar, os parlamentares, ontem teve uma conversa com o deputado Carlos Pignatari, da região dele, lá bem uma das áreas mais longe da capital, mas é assim que saem as coisas, assim que se conhece, só através do conhecimento. E acho que estamos fazendo um trabalho que vai dar resultado, sim. Cônsul, nos anos 40, no final dos anos 40, devido à atitude de um italiano que chegou aqui no Brasil, chamado Franco Zampari, foi criada aqui na capital paulista o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. E por lá, muitos artistas que hoje são muito famosos, que fizeram uma carreira brilhante, começaram por lá. Fernanda Montenegro, por exemplo, foi uma atriz, Paulo Altran, artistas que passaram por lá. Aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, o mesmo Franco Zampari ajudou a criar a companhia cinematográfica Vera Cruz, que também foi chamada de a Hollywood brasileira nos anos 50. Ou seja, sempre a Itália esteve contribuindo com a gente em várias vertentes, inclusive a vertente cultural e artística. Hoje em dia existem parcerias nessa área de arte e cultura para que tenha intercâmbio, né, cultural entre italianos e brasileiros nessa área, Cônsul? Tem muitas. O mundo mudou com respeito aos anos 30 e 40. Antes era muito mais centralizado e hoje a gente vive uma sociedade líquida. Então, acontecem muitas colaborações da street art ao teatro. Quero lembrar um senhor que chama de Cacá Carvalho, que é a voz de Pirandello no Brasil, sendo reconhecida como tal na Itália, e tem um monte de atividades na área linguística, cultural. Eu gosto muito de frisar uma coisa, a colaboração que o consulado estimula muito na área do conhecimento científico, que hoje é fundamental. Por exemplo, na Unicamp tem uma incubadora de startups, de spin-off. Fizemos um trabalho de aproximação entre o mundo das empresas e os cérebros daqui, colocando cérebros italianos que possam estar interessados nisso. Era o teatro e hoje é a matemática. Tem um grupo de pesquisadores italianos na área de matemática em São Paulo que é muito bom. Então, as coisas acontecem muito na área da linguística. O teatro continua sendo importante. Na música, a colaboração na área musical ela é muito fecunda, muito ativa. Tem muitas parcerias na área discográfica que acontecem, que a gente acaba conhecendo por casualidade, mas que, graças a Deus, acontecem sem a ajuda da gente. Nós entramos também na produção cinematográfica. Se acaba de fazer um documentário, por exemplo, sobre a presença lá no Arsenal da Esperança, detrás do Museu da Imigração. O consulado entrou, foi parceiro, foi promotor dessa iniciativa. Outras virão no setor da música. Penso nessa grande ponte que o Toquinho teve capacidade de fazer entre a Itália e o Brasil. Então, as coisas acontecem. Hoje acontece uma coisa, elas são menos conhecidas justamente por ser muito mais parcelizada, muito menos monotrilha. Hoje é uma rede. Antes todo passava por algumas e poucas pessoas bem conhecidas e determinadas. Hoje não, mas o feito de não ter esse, entre aspas, controle, não quer dizer que isso não aconteça. Acontece e acontece muito,
por exemplo, na arte, tem uma colaboração muito forte na área das artes visuais e plásticas com a região de Campinas. Tem um monte de coisas acontecendo. E vamos tentar estimular, por exemplo, por onde comecei, na street art, queremos que esse 2021 algum artista italiano possa deixar uma marca na cidade de São Paulo. O deputado, agora minha pergunta seria para o senhor, como é que a Frente Ítalo Brasileira e a Comissão de Relações Internacionais aqui da Assembleia pode ajudar nessa interlocução com os municípios para o desenvolvimento econômico nesse momento de crise? Bom, Lilian, os deputados acabam sendo, de certa forma, aqueles que estão em contato direto com as regiões e, portanto, eles conhecem a realidade da sua cidade, da sua região. E isso facilita muito no diálogo com o consulado italiano, por exemplo. O Consul fez referência à conversa que teve com o deputado Carlão Pignatari. Nós estamos querendo fazer um evento com os prefeitos daquela região de Fernandópolis, ali no Fundão, na Zona Oeste, são 500 quilômetros da cidade de São Paulo, e o deputado Carlão, por exemplo, já concordou. Eu tive com o prefeito Ed Thomas no lançamento do programa do Governo do Estado, Pontal 2030. E o Ed Thomas, que foi deputado aqui comigo, agora eleito prefeito, também já se dispôs a organizar com os prefeitos da região um diálogo. Portanto, a Assembleia é uma porta muito importante para que a gente possa estabelecer essa relação, tanto do ponto de vista da frente, como da Comissão de Relações Internacionais, que pode ter em 2021 um papel muito proativo. Eu acredito muito nisso, estabelecendo essas parcerias e fortalecendo a relação com o consulado italiano, fazendo debate sobre artes, cultura, gastronomia, mas principalmente sobre o desenvolvimento econômico regional e social, que nesse momento de pandemia é fundamental para a Assembleia Legislativa e para as cidades. Deputado Paulo Fiorillo, do PT, e Filippo Larossa, cônsul-geral da Itália em São Paulo. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no Jornal da Rede Alesp e deixar também as portas aqui da Rede Alesp abertas para sempre que vocês tiverem novidades a respeito dessa parceria, vocês informarem a população por meio aqui do Jornal da Rede Alesp, está bem? Obrigado. Obrigado, estamos à disposição. Obrigado, bom dia, bom trabalho. É muito interessante, né, realmente essa nossa origem italiana. Eu estava entrevistando semanas atrás um historiador chamado Hélio Junqueira, que ele escreveu um livro sobre os mais de 100 anos da Feira Livre aqui em São Paulo. E ele explicava que, embora a Feira Livre exista no Brasil inteiro, a Feira Livre de São Paulo ela tem uma cara diferente, porque ela sempre foi uma ferramenta sociológica, um lugar de encontro das pessoas, não só para comprar alimentos, mas para trocar informações. E como São Paulo, o estado de São Paulo, a capital paulista especificamente, recebeu gente do mundo inteiro, incluindo os italianos, só existe o sotaque de feira característico de São Paulo em São Paulo mesmo. Quando a gente vai para outra região, não tem aquela mistura que você encontra italiano, japonês, nordestino, português, tudo no mesmo lugar. Então essa característica sociológica da Feira Livre em São Paulo se deve pela imigração e muito disso pela imigração italiana, que realmente os italianos, como você noticiou, né, 1/3 da população aqui do estado tem origem italiana. O estado de São Paulo registrou 741 casos confirmados de coronavírus em toda a rede de ensino desde o início do processo de retomada do ano letivo de 2021. Isso segundo informou o secretário estadual de Educação, Rosieli Soares, em coletiva de imprensa na tarde de ontem. Exatamente, Lília. Ainda de acordo com o secretário, 9 escolas estaduais foram fechadas por conta da contaminação. 2 delas já retomaram as atividades. Para o fechamento, foram analisadas situações com mais de 2 casos confirmados na mesma escola e que a transmissão estivesse relacionada ao ambiente escolar. O número total de casos confirmados
compreende o período de preparação dos professores e funcionários ainda em janeiro até o dia 13 de fevereiro e foi obtido por meio do Sistema de Informação de Monitoramento da Escola para o Covid-19, o CIMED, que é uma ferramenta desenvolvida pelo governo para monitoramento da rede. De acordo com o secretário Rossielli, foram 357 escolas estaduais com apenas um caso, 28 escolas com 2 casos e 11 escolas com 3 casos ou mais. Antes do fechamento de uma escola por contaminação, a orientação do governo é que existe o isolamento individual de pessoas com sintomas e da turma que o aluno está. Jornal da Rede Alesp. Olha aí, Fábio, a contratação de mães para auxiliar no combate à Covid-19 nas escolas da rede municipal de ensino aqui da capital também é um dos destaques da edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Exatamente, Lilian. O tema foi debate em plenário aqui na Assembleia Legislativa e começou depois que a Prefeitura de São Paulo anunciou que pretende contratar 5.000 mães de estudantes para atuar como agentes de protocolos. A proposta em elaboração pela Prefeitura é de que elas possam medir a temperatura dos alunos, fiscalizar o uso de máscaras e o distanciamento social. Outro assunto em destaque na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado é a morte do ex-governador Paulo Egídio Martins, também que repercutiu na tribuna. Ele faleceu na última sexta-feira, dia 12, aos 92 anos de idade. Durante a sessão plenária, foram prestadas homenagens ao homem que governou São Paulo entre os anos de 1975 e 1979, período em que ocorreu a transição do regime político aqui no Brasil. Para você acessar o Diário Oficial, basta entrar no site al.sp.gov.br, clicar em Comunicação e clicar também em Diário Oficial. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e retornamos já já. Nós voltamos em instantes com mais informações para você, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.